Fala gurizada, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um conteúdo aqui no canal e uma tarde e noite de sexta-feira extremamente agitada, com informações importantes e vejo também como positivas para o nosso tricolor. Em meio à novela Roger Guedes, que não ganha tantas novidades, aparecem outros nomes. O nome de Arthur e também de Marcelo Groy. Nomes que já estavam na pauta, mas que haviam esfriado, agora esquentam e bastante. Os dois jogadores aceitaram e podem jogar no Grêmio. A chance, ela não é pequena. Eu vou te contar os vários detalhes que existem em relação a essas duas possibilidades e vamos, claro, já começar a projetar o time do Grêmio para o jogo da noite deste sábado contra o Fluminense no Rio de Janeiro pelo Campeonato Brasileiro. Tudo isso em nome de A Hora do Pastel, Matiello Corretora de Seguros e Crepe do Alemão, depois da vinheta. Muito bem, pessoal, antes de tudo, deixa teu like no vídeo, te inscreve no canal, like, se inscreva já na arrancada, também ativa as notificações e vai deixando a tua opinião nos comentários sobre todos os temas. A Hora do Pastel é a maior franquia de fast food de pastéis do país e não para de crescer porque é um sucesso absoluto e é um sucesso absoluto porque o pastel é crocante, tem um recheio extremamente generoso e um sabor que não para de conquistar e se tu não provou ainda, faça isso porque vai te conquistar também. A Hora do Pastel em vários lugares do Brasil, procura o mais próximo de ti no site ou então no Instagram, fica pronto muito rápido, impressiona. Vai no local ou pede na tua casa. Entra aí no site ou no Instagram, A Hora do Pastel, tu ganha 10% de desconto por ter visto aqui no canal, utilizando o cupom GRENAL10, A Hora do Pastel. Vamos lá, gente. Primeiro ponto para a gente trabalhar aqui é o time do Grêmio para o jogo contra o Fluminense. Jogo difícil, mesmo que o Fluminense faça algumas preservações. O que noticia a imprensa do Rio de Janeiro é que o Fluminense não deve ir com uma equipe totalmente reserva. O Renato deve mesclar, deve colocar um time misto em campo no Maracanã contra o Grêmio. O Fluminense vem de resultados ruins no Campeonato Brasileiro e por isso não pode brincar, não pode simplesmente perder para o Grêmio, eles estão precisando da vitória, estão precisando pontuar. De modo geral, já nenhum jogo é fácil para o Grêmio e esse também não será. Mas é claro que não é tão difícil quanto jogar contra os titulares do Fluminense. A gente sabe a qualidade que tem desse time, que tinha o Arias, é verdade, mas que foi até a semifinal do Super Mundial de Clubes. O empate, pelo menos, é o que precisamos pontuar, já será um bom resultado. Viemos de vitória, depois teremos em casa o Sport no domingo de Dia dos Pais, e aí sim obrigação absoluta de vencer. Então o empate já seria bom contra o Fluminense, mas eu tô otimista, acho que a gente vai conseguir uma vitória. 1-0 que seja a soma dos 3 pontos. Vamos trabalhar as várias novidades em relação ao time, em relação a relacionados, em relação a opções do Mano para esse compromisso. Primeiro ponto, Marlon tá fora. Infelizmente, eu disse para vocês, acho que tem muita diferença entre ele e o Lucas Esteves, mas vai jogar o Lucas Esteves, o Marlon recebeu o 3º cartão amarelo. Quem também está suspenso é o Kiki Oliveira. No lugar dele, Pavon deve ser o substituto, mesmo que o Aravena e o Amuso também sejam alternativas. O Grêmio terá o MEC como novidade entre os relacionados, né? Já está viajando ao Rio de Janeiro. O MEC, o Grêmio até já chegou, né? No Rio de Janeiro. Tá chegando no momento da gravação desse vídeo. Quando você estiver olhando, o Grêmio já vai ter chegado lá no Rio. Vai estar hospedado lá no Hilton, como sempre, lá em Copacabana. Bom, o MEC vai ficar possivelmente no banco, né? Tá viajando e isso é legal. Um dos principais jogadores aí da base do Grêmio ganhando oportunidade, já ganha experiência de um jogo no Rio de Janeiro, isso é importante. O Luiz Eduardo, zagueiro, destaque do Grêmio na Copinha, que teve uma lesão séria, já está recuperado há algum tempinho, também está relacionado, isso também é bastante positivo. O Vilha Sante também está relacionado, porque eu estou dizendo isso porque ele era dúvida, o Mano falou sobre preservar o jogador que tem sentido bastante dores no pubis, mas fica a dúvida se ele começa ou não. Pode ser que ele fique no banco e o Alex Santana seja o titular. O João Lucas, lateral direito, voltou a ser uma alternativa, lembrando que o Gustavo Martins está lesionado, vai levar aí de 20 a 30 dias para se recuperar, mas não necessariamente o João Lucas será o titular. Eu diria que essa realmente nem é a tendência. A tendência é do Camilo sendo titular, volante improvisado na lateral direita, entrou assim no último jogo e já há bastante tempo treina nessa posição, então é o Camilo que deve jogar por ali. Não é o ideal ter um jogador improvisado, mas entre o Camilo e o João Lucas, eu
prefiro o Camilo. Não estou dizendo que o Camilo seja um jogador que passa super confiança, claro que não, ele tem dificuldades com a bola, então ofensivamente praticamente não vai nos ajudar, mas ele tem um bom poder de marcação, um jogador raçudo, chega firme, bem diferente do João Lucas, que não colabora nem ofensivamente, nem defensivamente. A gente não pode ter um buraco ali naquela lateral, até porque o Lucas Esteves já é um jogador limitado, tomara que pelo menos dê conta do recado, não comprometa. Bom, o Balbuena e o Carlos Vinícius não foram relacionados, o Mano já havia antecipado que não mandaria os dois jogadores para esse compromisso e estão sendo preparados para fazer a estreia diante do Sport Recife na Arena. Um provável time do Grêmio: Volpe, o goleiro, na lateral direito o Camilo, a zaga com Wagner, Leonardo e Kahneman, Lucas Esteves na lateral esquerda, o meio-campo com Dodi e Alex Santana, não descartaria o Vilhaçante, mas chance maior aí para o Alex Santana, Riquelme, o meia central, o Pavon sendo substituto do Kiki Oliveira, Alisson na outra extrema e no centro do ataque o Bright White. Esse o time do Grêmio provável para pegar o Fluminense na noite deste sábado no Maracanã, no Rio de Janeiro. Vamos lá, Arthur e Groy, eles estão voltando? É provável que isso aconteça. Já começo com essa informação, eles aceitaram jogar no Grêmio e o Grêmio está aceitando também ter os dois jogadores, principalmente o Groy, porque aí houve uma mudança de opinião, um convencimento, e o Arthur teve um projeto apresentado de forma detalhada e o aceite por parte do jogador. Vamos começar com os detalhes a respeito do Marcelo Groy, que está com 38 anos, e muitos estão lembrando, eu estava há pouco numa live com a Nick, e o Diogo Rossi estava por ali e lembrou, o Fábio já está com mais de 40 anos e está jogando, e não só jogando em alto nível. E é verdade. E tem outros goleiros também, a gente poderia citar outros exemplos, o Rogério Ceni, de goleiros que vão longe. E o Marcelo Groy é um goleiro que tem um cuidado com o seu corpo, nunca foi um cara que bebeu, que extravasou, festa, etc. Pelo contrário, o Marcelo Groy está bem fisicamente, jogaria tranquilamente pelo menos mais 2 ou 3 temporadas. Não é talvez o ideal talvez seja pensar para frente, não repatriar jogador que já é ídolo, evitar uma chance de queimar, etc. Mas nós não estamos falando do mundo ideal. Nós estamos falando do mundo real, a realidade principalmente do Grêmio. E o Marcelo Groy está livre no mercado, ele recusou uma proposta do Fortaleza e ele está muito, caixa alta, muito afim de jogar no Grêmio. O seu empresário estava ali aguardando o Grêmio bater na porta, já havia manifestado esse interesse o Marcelo Groy para pessoas próximas, já havia dado uma repercussão do torcedor querendo a contratação, mas o Grêmio não queria. O próprio Alexandre Rossato, vice de futebol, deu uma entrevista para a Rádio Gaúcha e disse que não, porque o Grêmio já tinha o Volpe, etc. Mas as pessoas da direção do Grêmio que não queriam o Marcelo Groy, neste momento estão sendo convencidas. E o Grêmio deve formalizar, portanto, uma proposta ao jogador. E parte desse convencimento passa por um desejo do Grêmio, e não bem um desejo, mas também uma necessidade de negociar rapidamente o goleiro reserva Gabriel Grando. Porque lembrando, o Grando tem contrato com o Grêmio somente até outubro do ano que vem e ele não está querendo renovar. O Grêmio já fez uma proposta, tenta negociar, tenta avançar e não consegue. Ele quer sair do Grêmio, está decidido. Se o contrato vai até outubro, isso quer dizer que em abril ele já pode assinar um pré-contrato para depois sair de graça. E obviamente que o Grêmio está tentando evitar isso e por isso quer negociar rapidamente o Grando. E aí vem a brecha da chegada de um novo goleiro e por que não Marcelo Groy, que é identificado com o clube, que é ídolo do clube, que tem muita qualidade, que está muito afim de voltar e que o Grêmio não precisaria pagar para ele voltar, apenas acertar o salário com o jogador. Por tudo isso, gente, é provável que o Marcelo Groy seja contratado pelo Grêmio. Em relação ao Arthur, a situação é a seguinte: para quem acha que o Arthur é veterano, ele não é, né? O Arthur agora, no início de agosto, fará 29 anos. Ainda está naquele estágio de chamada idade auge do atleta. Agora, tem que ver como ele está lá na Europa. Né? O Arthur, eu acho que em determinados momentos não se cuidou como deveria, não teve o foco que deveria. Em algum momento virou amigo do Neymar, porque pela qualidade dele, que é indiscutível, joga muita bola acima da média, ele deveria ter jogado sempre em alto nível na Europa, em grandes clubes, tinha bola para ser titularíssimo da seleção brasileira jogando Copa do Mundo. Mas o Arthur não se cuidou como deveria. Ainda assim, pela qualidade alta que tem, jogou todo esse tempo no futebol europeu e ainda está lá. Lembrando que ele pertence à Juventus da Itália e tem contrato até a metade de 2026, até a metade
do ano que vem. Mas a Juventus não quer mais o jogador, tanto é que tem emprestado ele. Já jogou na Fiorentina, no Girona, e agora ele estava acertando com o Betis, mas essa negociação não caminhou e ele não vai mais para o clube espanhol. O Grêmio já havia tentado, e eu contei para vocês em primeira mão aqui no canal, o desejo do Marcelo Marques de contratar o jogador visando a próxima temporada. Mas as coisas são muito dinâmicas no futebol e mudaram nos seguintes sentidos. Primeiro, ele não vai mais para o Betis e está disposto a jogar no Grêmio. Segundo, o Grêmio quer para agora, não mais para o ano que vem. O Marcelo, dentro dessa disposição que colocou com a ajuda do Rigo, quer colocar os jogadores no Grêmio agora, a negociação que tenta se desenrolar com o Roger Guedes, mas mais do que isso. Se fala muito no Meia, já trouxe para vocês aqui no canal, e o Arthur seria uma grande possibilidade, uma grande oportunidade, e muito pelo desejo do quanto o Marcelo Marques gosta desse jogador. E o Marcelo Marques foi lá, junto com os seus pares, e apresentou um projeto. E não apenas uma sondagem, mas apresentou um projeto detalhado ao Arthur de tudo aquilo que o jogador teria aqui em Porto Alegre, do que o clube quer ganhar, do quanto ele seria importante nesse planejamento. E o Arthur gostou. O Arthur está disposto a retornar para o Grêmio. Ele aceitou o projeto apresentado pelo Marcelo. É claro que isso ainda não tem detalhes financeiros, eles teriam que acertar sim nesse sentido, mas já tem uma base. Já sabem que não é distante aquilo que o Arthur quer ganhar ou sabe que pode ganhar aqui no Brasil para aquilo que o Grêmio quer pagar. Há uma aproximação nesse sentido e isso é muito importante. Tem uma vírgula que é importante ser colocada. Tem um clube turco que estará fazendo uma proposta ao Arthur e é uma proposta, pelo que se diz, excelente. Muita grana. Tem que ver se o Arthur não vai balançar e o Grêmio teria que acertar com a Juventus, porque, repito, o contrato dele com o clube italiano vai até metade do ano que vem. O Grêmio teria que conseguir o empréstimo, acerta uma quantia com a Juventus, paga o jogador, depois ele fica em definitivo em Porto Alegre. Tá me lembrando como foi feito com o Douglas Costa. Vou bater na madeira, né? Douglas Costa foi uma péssima contratação no fim das contas, mas foi mais ou menos assim. Ele também tinha ainda um período de contrato com a Juventus, veio por empréstimo para depois ficar no Grêmio livre e aí acabou não ficando por tudo que aconteceu. Então é isso. O Arthur gostou do projeto apresentado em detalhes pelo Marcelo e está disposto a voltar ao Grêmio. E o Marcelo Groy também quer e agora o Grêmio também deve querer e apresentar a proposta e ele muito provavelmente aceitará. Arthur e Groy, eles podem sim voltar, a chance é bem considerável e eu acho isso bem positivo. Obviamente que quero a tua opinião também aqui nos comentários. Deixa o teu like no vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações, deixa a tua opinião, repito aqui nos comentários. Um grande abraço e até o próximo conteúdo.